Olá, meus irmãos, graça e paz. Nós estamos aqui hoje para o nosso terceiro dia da semana, da nossa Semana Mundial de Oração, onde nós estamos compartilhando temas de oração. Segunda-feira estivemos orando pela igreja, ontem estivemos orando pela nossa nação, pelo país, e hoje nós vamos orar pelas nossas famílias. E eu queria compartilhar com você uma breve reflexão a partir do texto de Apocalipse, no capítulo 2, no versículo 14, quando diz assim, no conteúdo da carta à igreja de Pérgamo: tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. O que esse tema tem a ver com a família? Eu eu tenho visto uma grande dificuldade na família cristã hoje, em função das transformações do mundo. Volta e meia eu escuto as pessoas perturbadas, eu vejo as pessoas perturbadas em função das distorções e da perda das referências do papel da mulher e do homem dentro da família. Uma antiga frase de um sábio chinês dizia que a família que funciona é aquela onde o pai é pai, a mãe é mãe e o filho é filho. E hoje esses papéis estão meio que se perdendo dentro da estrutura da família cristã. E por quê? Porque estes papéis estão sendo rediscutidos, reconfigurados na sociedade secular, no mundo. E a igreja, naturalmente, interage com esta realidade. E estamos um tanto quanto perdidos. Então, qual é a saída? Para muitos, a saída é buscar um discurso conservador, dos valores conservadores, dos valores antigos, dos métodos antigos, dos modelos antigos e das práticas antigas, o que não significa que isto é saudável. O grande problema da família hoje é que a família cristã tradicional, como se diz, ela não foi constituída a partir do modelo bíblico. Ela foi constituída a partir de um modelo social do patriarcado que estabeleceu alguns tipos de funções e papéis que não necessariamente representam aquilo que era o padrão bíblico para o lugar da dignidade do homem e da mulher na estrutura familiar. Então, não é de hoje que o que forma o modelo da família não é a Bíblia, mas a sociedade. Entretanto, antigamente, a sociedade estabelecia um certo modelo e um certo padrão que nos parecia bíblico. O homem, no seu lugar de provedor, tendo uma autoridade inquestionável em função de ser ele o chefe da casa, então ele manda, ele determina, ele é obedecido, pior, ele é temido. Os filhos tremem diante da figura do pai. Eles tremem diante do seu olhar. E nós hoje, no meio de toda esta confusão dos papéis da família, olhamos para estes modelos e dizemos: este modelo funcionava. Não, não funcionava. Ele estabelecia adoecimentos que carregamos hoje nas nossas próprias identidades. O que nós devemos buscar? Um modelo bíblico. E o que isso tem a ver com o texto que acabamos de ler? Veja, irmãos, Balaão e Balaque são personagens que você vai encontrar no livro de Números, lá a partir do capítulo 22, e nós vamos encontrar até o capítulo 31, o contexto que envolve a figura de Balaão e a figura de Balaque. Num primeiro momento, Balaque suborna o profeta Balaão para que ele possa amaldiçoar Israel. E isso está a partir do capítulo 22. Entretanto, sob a intervenção do Espírito de Deus, Balaão não consegue amaldiçoar Israel. Ao contrário, em nome de Deus, ele é obrigado a abençoar o povo de Israel. Então ele vai dizer a Balaque que ele não pode amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. Não há como nenhuma força espiritual poder destruir a família cristã, uma vez que Deus a abençoou e Deus a instituiu.
Esta é a primeira coisa que eu queria dizer. Não há trabalho, não há mandinga, não há inveja, não há olho gordo, não há o que possa se fazer que vai destruir a sua família quando ela está debaixo da bênção de Deus. Este é o primeiro ponto. Acontece que, diante deste processo, o texto aqui diz que Balaão ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Nós não vamos encontrar esse texto detalhadamente descrito no livro de Números, mas logo na sequência da terceira bênção que Balaão dá ao povo de Israel, nós vamos encontrar o fato que mulheres moabitas, elas conseguem seduzir os líderes, especialmente os líderes do povo de Israel, e fazer com que eles se prostituíssem com ela e mais, que eles adorassem os seus ídolos. E lá no capítulo 31 de Números, nós vamos ver que foi Balaão quem articulou esta estratégia para que aquelas mulheres seduzissem os capitães de Israel. Ou seja, Israel que não pôde ser amaldiçoado, que não pôde ser atingido pela intenção de Balaque de destruir o povo de Deus a partir de uma ação espiritual, ele caiu numa cilada. Porque ele começou a se seduzir com as práticas dos povos vizinhos. Foi essa a estratégia de Balaão com Balaque para fazer com que Israel se corrompesse e o próprio Israel saísse do lugar da bênção onde estava e que ninguém poderia tirá-lo de lá senão seus próprios pecados. O que acontece hoje com a família cristã é que ela está perdida no meio da transformação do mundo, no meio de tantos movimentos e tantas bandeiras políticas, ideológicas. O homem cristão e a mulher cristã se perderam. E foram, por falta de uma coerente e correta orientação bíblica, foram abraçando modelos não bíblicos. Se o modelo anterior ele estava contaminado porque não tinha um homem no seu papel daquele que ama, daquele que se entrega, daquele que dá a vida por amar a sua mulher, mas antes tinha um troglodita que dominava a sua casa com autoridade, com prepotência, que não tinha afeto em relação aos filhos e que não nutria e que não era visto com afeto pelos seus próprios filhos muitas vezes, que batia na mesa porque quem manda aqui sou eu, porque esta casa é minha, porque afinal de contas ele é quem paga as contas, ele é quem bota a comida na mesa. Este modelo não é bíblico, este modelo é mundano, este modelo é perverso, é um modelo de domínio e de poder que nós, homens cristãos, não deveríamos admirá-lo, quanto mais ter saudade deste padrão e deste modelo. Acontece que no novo modelo, o homem foi desconfigurado dos seus papéis. Em nome de um feminismo, de uma bandeira ideológica feminista, que, diga-se de passagem, abre-se parênteses aqui, por favor. O movimento feminista é responsável por importantes, incontestáveis e necessárias transformações no mundo em relação aos direitos e à dignidade da mulher. Entretanto, apesar de todos os avanços importantes e necessários que o movimento feminista conquistou, não é o movimento feminista que deve determinar para a mulher cristã e para a família cristã qual é o seu papel e o seu lugar dentro da família. O que determina isso é a palavra de Deus. Este é o nosso modelo e este é o nosso parâmetro. Por mais que o modelo anterior o homem estivesse num lugar de primazia, de autoridade, o que aparentemente significava um modelo bíblico e que não era um modelo humano, repito, e patriarcal, não é o padrão da sociedade secular que deve estabelecer para o homem cristão qual é o seu lugar e o seu papel dentro da família. É a Bíblia que deve estabelecer este papel. Então hoje eu vejo muitos homens ressentidos de que eles não conseguem mais exercer o seu papel de homem na sociedade. Porque as mulheres ocuparam um lugar que agora roubaram do homem a sua masculinidade. Meu irmão, em nome de Jesus Cristo, seja macho, seja homem. Como assim a emancipação feminina, a dignificação do lugar da mulher, a mulher tomar coragem de ir à luta dos seus direitos, de ir para o mercado de trabalho,
trabalho, de se desenvolver, de se educar, de se aperfeiçoar, de se formar, de se qualificar, de exercer, de sair do seu silêncio oprimido dentro da estrutura familiar e agora ter voz e agora ganhar seu próprio dinheiro. Desde quando isso tira de você a sua capacidade de ser homem, de exercer o seu papel? O problema é que o nosso modelo anterior estava adoecido. E na medida em que a mulher sai daquele lugar silenciado e oprimido e subjugado onde ela estava para um lugar de autonomia, os homens que exerciam seu poder através da força, da imposição da sua autoridade, agora perderam este lugar. Agora precisam entender que ser homem de Deus significa ter uma autoridade que lhe é concedida pelo seu testemunho, pelo seu caráter, pela sua postura, pela sua determinação, por ele ser alguém que os filhos vão admirar e obedecer, porque nutrem por ele afeto, porque de alguma forma ele se estabelece efetivamente como uma referência para eles, está próximo das suas emoções e dos seus sentimentos, e não é mais aquele que é obedecido porque quem manda aqui sou eu. Nós temos um desafio, irmãos. Nós temos um desafio de entender biblicamente qual é o lugar do homem e qual é o da mulher, sem que isso seja nós olharmos para os modelos modernos de família e também não tendo saudade dos modelos antigos, porque ambos estão distorcidos, estavam distorcidos e estão distorcidos. O modelo antigo estava corroído pelo machismo do patriarcado e o modelo atual está comprometido por uma falta de referências do que significa o papel do homem e da mulher dentro da estrutura familiar. E, igualmente, os evangélicos estão perdidos e desesperados. Estão se apegando, então, às velhas estruturas, aos velhos conceitos, o que é um equívoco. Olhemos para a Bíblia. O homem é aquele que exerce o seu sacerdócio dentro da família, mas cuja autoridade não é exercida pela força, e nem porque ele é o provedor, e nem que é porque ele bota comida na mesa e bota dinheiro em casa, é porque ele é aquele que assume as responsabilidades, é aquele que está presente diante dos problemas, é aquele que está no suporte, na sustentação das angústias da sua mulher, e a ela apoia, e a ela sustenta, e é o seu amparo e a sua segurança, ao ponto dela perceber isso, ao ponto dela desejar este homem como seu suporte, como seu guia, como aquele que dá a ela sustentação e que a ajuda a seguir em frente na missão, na difícil missão de ser mulher e mãe. Por que as mulheres perderam a admiração e os respeitos pelo homem nesta sociedade? Porque eles eram abusivos, porque eles eram ausentes, porque eles eram omissos, porque eles não estavam em contato com as suas necessidades, com as suas emoções, com as suas carências. E elas acordaram. Então somos nós, homens, que precisamos acordar também. E são as mulheres cristãs que precisam, então, olhar para a Bíblia e entender que há uma beleza naquilo que a Bíblia diz, no papel de cooperação entre o homem e a mulher, na submissão, ou seja, em viver sob a mesma missão, e não na subserviência, mas, ao mesmo tempo, entendendo que há um papel de mulher e mãe a ser cumprido, e o homem entendendo que há um lugar de homem e pai a ser cumprido. E que a Bíblia é rica e riquíssima em exemplos onde estas relações se estabelecem com amor. Com amor. O problema é que a leitura da Bíblia foi feita com óculos do machismo. Sim, foi. E nós temos a falsa ideia de que aquele modelo antigo representava a Bíblia. E não. Se nós lermos Efésios capítulo 5, quando Paulo escreve às famílias, ele está dizendo às famílias que o homem deve amar a mulher como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela e se sacrifica para vê-la feliz. Portanto, na relação do homem e da mulher, segundo as Sagradas Escrituras, não há uma relação de hierarquia. Há uma relação de funções que se interdependem e que se completam.
Não podemos esquecer que o versículo imediatamente anterior, aquele que diz: mulheres, sede submissas aos vossos maridos, e marido, amai vossa mulher como Cristo amou a igreja, o versículo imediatamente que abre esse contexto diz: submetendo-vos uns aos outros. Submetendo-vos uns aos outros. É uma mútua cooperação de amor. Eu convido você, então, ao longo do ano de 2025, porque nesses 15 minutinhos que me propus a falar aqui, eu não posso dizer a você e fazer uma ampla exposição bíblica sobre o papel do homem e o papel da mulher, mas eu posso dizer para você o seguinte, que os nossos modelos não estão no mundo, nem no patriarcado antigo e nem no feminismo moderno. O nosso modelo está nas Sagradas Escrituras, onde as relações de poder, de hierarquia, de submissão, de controle, de manipulação são quebradas pela cruz de Cristo. Quando em Gálatas capítulo 3 o apóstolo Paulo diz: em Jesus não há homem, não há mulher, nós somos um. Portanto, há uma dignificação destes papéis em igualdade e em harmonia. O que eu quero dizer a você é que você não caia na cilada de ir, como o texto diz, fazer como Balaão orientou a Balaque, que fosse criando modelos sedutores ao redor de Israel, para que Israel, aos poucos, fosse se apaixonando tanto por esses modelos, ao ponto de deixar a sua identidade, ao ponto de perder o seu lugar, o seu papel e a sua dignidade como povo de Deus. Portanto, se nós queremos abençoar as nossas famílias, nós precisamos voltar às Sagradas Escrituras. Homens e mulheres cristãos precisam ser homens e mulheres segundo a Bíblia e não segundo os modelos seculares. Ainda que, repito, ainda que os movimentos sociais, os movimentos e as bandeiras que trabalham pelo direito da mulher, pela emancipação feminina, pela dignificação do lugar dela, pela igualdade de direitos, de salário, de oportunidades, sejam legítimos e importantíssimos, e nós não podemos demonizar isso. Porque estão levantando uma bandeira que é uma bandeira do Evangelho. Entretanto, não sabem, o mundo não sabe como nos dizer o que é ser família e como viver como uma família cristã, como uma família de Deus. Esta resposta você só vai encontrar na Bíblia, nas Sagradas Escrituras. Então eu convido você a caminhar conosco. Ao longo do ano de 2025, nós teremos muitos encontros entre homens, entre mulheres, entre casais, entre famílias, para nós pensarmos, à luz da Bíblia, qual é o modelo e qual é o lugar do homem, da mulher e dos filhos na família cristã. Que Deus abençoe você. Eu convido você, então, durante um minutinho, orar silenciosamente por sua família no seu coração, e depois eu vou fazer uma oração audível para que nós oremos juntos pelos nossos lares, pelos nossos casamentos e pelos nossos filhos. Ore ao Senhor. Oremos. Pai, em nome de Jesus, eu quero me reunir à tua igreja, ao teu povo, para orar pelas nossas famílias, ó Pai. Orar primeiramente pelos homens, que estão muitas vezes perdidos, ó Deus, diante de um novo cenário que lhes é desafiador, ó Pai.
porque fomos construídos dentro de um modelo que vimos nos nossos avós e nos nossos pais, que era uma herança de uma sociedade onde o homem tinha o seu lugar estabelecido, preservado e resguardado pelo seu lugar de provedor. E é nisso que se baseava a sua autoridade, seu controle, seu domínio sobre a família. E que em boa parte dessas histórias, ó Pai querido, haviam mulheres ali silenciadas, infelizes, incompletas, sacrificadas, sobrecarregadas, sozinhas, solitárias, chorando em silêncio as suas dores dentro de uma estrutura de casamento, de família, que elas eram obrigadas a se submeter. Seja por uma força moral da sociedade que as marginalizava se quisessem se emancipar e se libertar daquela opressão, ou seja por necessidades materiais e financeiras, por não ter outra expectativa de sustento e de sobrevivência não fosse debaixo do guarda-chuva do seu marido provedor, que afinal de contas pagava as contas e botava comida na mesa. E este homem, ó Pai querido, agora desafiado a viver um novo papel num lugar onde a mulher encontra sua independência financeira, sua autonomia, sua dignidade moral e ética, reivindica o seu lugar, reivindica ser respeitada, reivindica ser ouvida, reivindica, ó Pai querido, ser percebida e não mais ser tratada como um apêndice, como um objeto do uso, da satisfação ou da ostentação desta figura masculina que a tinha neste lugar. Pai, nós homens precisamos entender como exercer a nossa masculinidade, o nosso papel neste novo tempo da sociedade, onde nenhuma mudança no comportamento das mulheres nos impede, nos rouba o dever e o direito de sermos homens, de exercermos a nossa masculinidade, de sermos pais. O problema, Pai querido, é que nos falta um modelo bíblico deste papel. E é por isso que estão tão perdidos e assustados, como se o novo lugar da mulher impedisse que o homem seja homem. E eu te peço, ó Pai querido, encoraje estes homens cristãos a buscarem a referência bíblica em Cristo daquilo que é o seu papel. Ajude-nos, Senhor, a encontrar em Cristo o nosso modelo, a encontrar em Cristo o nosso padrão, a encontrar nele que tinha autoridade a partir do serviço, encontrar nele aquele que, sendo maior, se fez menor, aquele que se deu e se entregou. Ó Pai, ajuda-nos, os homens, a sermos modelo para os nossos filhos, a sermos modelo para a sociedade. Ajuda-nos, ó Deus querido, a quebrantar o nosso coração de todas as velhas estruturas e de todas as novas incertezas e medos, para que nós encontremos efetivamente o nosso papel e o nosso lugar como sacerdotes da nossa casa, da nossa família e do nosso lar. Eu quero orar agora pelas mulheres cristãs, ó Deus querido, que diante também de tantas referências e modelos, têm vivido a crise e a angústia, ó Pai querido, de não conseguirem equalizar os novos padrões que são muitas vezes exigidos e impostos pela sociedade. E ao mesmo tempo o seu lugar de mãe, de esposa. Nesta sociedade, ó Pai querido, que parece diminuir, que parece relativizar, que parece demonizar este lugar de mãe e de esposa, como se ele fosse um lugar menor. Nesta sociedade, ó Pai querido, que tem dito às mulheres que elas não precisam dos homens e que elas não devem depender de coisa alguma. Nesta sociedade, ó Pai querido, que quebra valores importantes das Sagradas Escrituras, porque efetivamente nós fomos feitos para termos interdependência sim uns dos outros. Ó Deus querido, de modo que nós possamos ter alguém com quem contar e que elas tenham maridos que ocupem este lugar, ó Pai querido, que sejam referência e modelo para elas.
Ajude nossas mulheres, ó Pai querido, a poderem se equilibrar no meio da sobrecarga de atividades e rotinas que este novo modelo social tem imposto a elas, ó Pai querido. Que elas saibam o valor e a importância de serem esposas, ó Pai. Que elas aprendam com a mulher de Provérbios a serem aquelas que podem ser empreendedoras, que podem ganhar o seu dinheiro, que podem exercer sua profissão, que podem ser reconhecidas no mundo, mas sobretudo aquelas que também se orgulham e se alegram em serem reconhecidas pelo seu marido e pelos seus filhos, que a louvam e a dizem bem-aventurada. Pai Santo, que estas mulheres cristãs aprendam com a Bíblia, ó Pai querido, a beleza da família. Que elas não esqueçam, ó Pai querido, a importância de ter o seu marido ao seu lado. Que elas não sejam seduzidas por um projeto de autonomia, de não dependerem de ninguém, de não precisarem de homem algum, como é o discurso deste novo tempo. Mas que elas olhem para a Bíblia que diz que não é bom que o homem esteja só, não é bom que o homem e mulher estejam sós, mas que eles se unem, deixem pai e mãe e se tornem uma só carne. E viu o Senhor que era bom quando fez assim, ó Deus querido. E quando foi que nós transformamos em mal aquilo que era bom diante dos teus olhos? Quando foi que os nossos modelos, que os nossos comportamentos transformaram o casamento em algo a ser, ó Deus querido, abandonado? Quando foi bênção de Deus para as nossas vidas, ó Deus? Ajuda as nossas mulheres a reencontrarem este lugar em nome de Jesus. Ajuda, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor ajude os nossos filhos, Senhor. Ajude os nossos filhos nesse difícil cenário de um mundo onde as suas mentes estão bombardeadas com tanta informação, gerando hiperatividade, gerando ansiedade, gerando depressão. Onde eles assumem também uma nova postura em relação às famílias, ó Deus. E que muitas vezes os pais, nós pais cristãos, já não sabemos mais como fazer para que os nossos filhos obedeçam o caminho do Evangelho, porque antigamente, Senhor, bastava ordenar, bastava mandar. Os pais obrigavam seus filhos a irem e eles iam, Senhor. Mas hoje eles perguntam por que devo. E muitas vezes nós queremos que os novos, ou que os antigos modelos sejam a nossa referência, ó Pai. Quando, na verdade, nós precisamos seduzir os nossos filhos com o nosso próprio testemunho, com a própria força da nossa vida, Deus querido, com o amor com que nós vivemos o Evangelho, como nós somos impactados por este Evangelho, ó Pai Santo. Que em nome de Jesus Cristo, os nossos filhos e as nossas filhas, ó Deus querido, aprendam a amar Jesus por verem Jesus Cristo em nós, Senhor. Então ajuda-nos como pais cristãos a sermos o modelo de Cristo, sermos o Evangelho que eles vão ler, ó Deus querido. E sejamos a Bíblia na qual eles vão se inspirar, ó Pai. Que em nome de Jesus, ó Pai Santo, que o Senhor nos conduza. Protege os nossos filhos, ó Deus, de todos os enganos. Que eles possam ter experiências contigo, ó Pai querido, que eles possam ser tomados e cheios do poder do Teu Espírito Santo, Senhor. Ajuda as nossas famílias, ajude os pais, que não aprendemos a ser pais para esses novos filhos, ó Deus. Nós somos pais de um outro tempo, fomos criados por uma antiga geração que não conheceu este mundo digital, este novo cenário global que nós vivemos, Senhor. E hoje nós temos um grande desafio, que é aprender a sermos pais para os nossos filhos, ó Deus. Então que o seu Espírito Santo nos ilumine, que o seu Espírito Santo nos ajude, que o seu Espírito Santo, ele nos dê compreensão, nos dê sensibilidade para nos conectarmos emocionalmente aos nossos filhos, ó Deus. E que eles encontrem em nós amparo, que eles encontrem em nós socorro e sustento para os vazios que têm destruído as suas almas, Senhor. E que em nome de Jesus, nossos lares, nossa casa, nosso casamento, nossos filhos, nossos esposas e maridos estejam cobertos da unção do Teu Espírito Santo. E que a Bíblia e que a Tua Palavra seja a nossa referência e a nossa segurança. Em nome de Jesus, eu quero orar. Amém e amém. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua casa, sua família. Amanhã nós estaremos juntos outra vez com um novo tema de oração e que você esteja conosco
também amanhã, às 19h30, para nós orarmos. E nós queremos orar, oramos pela igreja, oramos pelo país, oramos hoje pela família, e nós estaremos orando amanhã por temas que dizem respeito à saúde. Pessoas que estão precisando de abençoamento na sua saúde física e na sua saúde emocional. E nós vamos orar e nós vamos clamar e interceder a Deus para que este ano seja um ano onde nós possamos experimentar os milagres de Deus na nossa vida. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus Cristo. A paz. Amém.